Adriana, muito obrigado por essa palestra maravilhosa. A gente queria fazer umas perguntas para vocês. A primeira que eu queria fazer era em respeito à oficina que você fez na Globo. Queria que você compartilhasse como que foi essa experiência de ter feito essa oficina na Globo, sei as diferenças dela para o mercado. Você pode falar um pouquinho disso? Claro, muito obrigada a vocês por me receberem. A Estácio, mais uma vez, né? Já passei no Cine da Barra e foi uma honra. E eu fiquei muito feliz com o convite por estar aqui novamente. A oficina da Globo foi muito importante. É a maior empresa de audiovisual que nós temos, né? Já tem bastante tempo que eu passei para lá. Eu passei por um processo de seleção, difícil, com várias pessoas tentando o processo. Eu consegui chegar na etapa final. E foi muito interessante, porque lá eu pude ver a grande indústria, né, que nós temos no mercado, pude ter aulas, porque apesar de ter a oficina de ser só o projeto de você ir para o set, não. Na minha oficina especificamente, nós tivemos aula com uma grande continuista que foi a Mara Cecília, que já tinha sido uma continuista da Globo, da casa, e ela deu aula pra gente, e depois nós fomos para o set acompanhar as outras continuistas no trabalho, no processo de filmagem. Então, assim, foi enriquecedor, é muito importante, né, você passar pelas essas experiências de aprendizado e você poder estar numa grande empresa. Eu, depois da oficina, fiquei mais fora do mercado porque eu gosto muito de fazer longas metragens e o mercado se abriu para mim, eu aproveitei a oportunidade. Então, assim, eu pude trabalhar com vários diretores que eu gostaria de trabalhar, então eu acabei não voltando, ficando muito dentro da própria indústria enorme da Globo, mas foi muito importante para o meu currículo, muito importante por tudo que eu aprendi lá, muito importante para eu ver a grande indústria que nós temos no nosso país, e isso a Rede Globo proporciona, então foi bem importante. E eu queria saber também como que você lida com essas mudanças de roteiro, mudanças de planejamento que acontecem de última hora, assim, você falou que a continuidade, ela tem um papel muito importante na pré-produção, é um trabalho enorme de planejamento. Então, como que você lida com esses imprevistos que fazem o planejamento não acontecer? Nós temos que ter, como eu falei na oficina, né? Nós temos que ter uma boa preparação, um bom domínio do roteiro, né? Como se nós fôssemos um computadorzinho ali para aquele roteiro, para lidar bem, porque assim, é muito comum as mudanças ocorrerem. Até na véspera de filmagem que chega um roteiro novo e no processo de feitura mesmo da filmagem. Então, assim, se você tem um bom estudo, um bom domínio daquele roteiro, daquela narrativa, tá tudo bem. Você vai saber onde tá essa mudança, você vai saber se é bom pro filme, se funciona pro filme, se não funciona, de modo que você possa auxiliar nas sugestões que nós podemos dar pro primeiro assistente de direção, para chegar no diretor, ou se você tá muito próximo ao diretor, poder conversar diretamente com ele. Então, assim, se você tem uma boa pré-produção, você tem um domínio do roteiro, de todos os seus documentos de pré-produção, de decupagem, de todo esse domínio que eu falei que é tão importante de pré-produção, tá tudo bem, as mudanças sempre vão ocorrer no set de filmagem, as coisas são dinâmicas, muitas coisas são vivas, muitas coisas mudam de acordo com a interpretação do ator, com o olhar do diretor, a partir do momento que ele posiciona uma câmera, ele enxerga algo que ele não tinha enxergado, então ele quer mudar. Então, tá tudo certo, se você estudar e você tiver o domínio daquele roteiro, não há problema. Tá tudo certo, você vai conseguir auxiliar em qualquer mudança que ocorrer durante o processo de filmagem. E você também tinha falado do envolvimento do continuista no set, de como que ele se envolve presencialmente no processo. Isso me fez ficar curioso sobre as diferenças que você sentiu do seu workflow pré-pandemia e pós-pandemia, entendeu? Quando veio essa época que ninguém conseguia sair de casa, muitos processos viraram online, entendeu? E eu fiquei pensando, caraca, como que essa função que tá atrelado muito com o pessoal, como que você lidou com essa parte, mesmo agora pós-pandemia, todo mundo, a gente voltamos a se ver presencialmente, mas o que mudou de antes e depois? Sim, vamos lá. De repente, antes da pandemia, tudo era mais fluido, né? A gente não tinha essa preocupação. O continuista, ele tem que acompanhar o primeiro assistente de direção
para onde ele for no set, ele tem que acompanhar o diretor no momento de ensaio, porque é ele que vai determinar o que vai entrar na claquete, ele vai responder uma série de perguntas de vários departamentos, então ele tem que ficar próximo. Ele tem que estar próximo ao diretor se houver alguma necessidade de dar instrução, de continuidade de ação para os próprios atores. Então, assim, tudo era, eu acho, mais fluido antes da pandemia. Depois, e sobretudo em 2021, 2022, as coisas foram mudando por conta do contato, né, físico. Mas mesmo assim, o continuista continuou próximo. O que aconteceu é que nós passávamos por testagens na pandemia. Por exemplo, fazendo uma série infantil. Era dividido uma equipe que poderia ficar mais próximo ao elenco, que eram pessoas mais desprotegidas, porque tiravam as máscaras e tudo mais. Outra equipe que ficava mais afastada. E o continuista sempre está nessa equipe da frente, que sempre está mais próximo. Então, nós passávamos por mais testagens do que as outras pessoas e poderíamos nos aproximar mais, entendeu? Ficava mais próxima. Mas é isso, a proximidade é sempre junto. Quando tem, por exemplo, uma cena que vai entrar uma equipe menor. Eu fiz um filme agora que vai ser o Maurício de Souza, o filme. Vai estrear em outubro. Nós filmamos pós-pandemia e fomos para a casa do Maurício de Souza filmar com ele. Foi uma equipe reduzidíssima, com muita testagem, com muito cuidado. Foi um protocolo muito exigente para a gente poder filmar com ele, né? A gente estava filmando com um senhor com mais idade. E dentro dessa equipe, se a equipe eram 100 pessoas, entraram 5. Eu estava lá. Eu fui prioridade para poder entrar, porque eu tinha que estar do lado. O diretor solicitou que a continuista estivesse lá dentro. Então a gente está sempre muito próximo, né? Por isso que eu falei, tem algumas continuistas que estão sempre muito, muito tão próximo que almejam e conseguem virar diretoras, né? Ou diretores, porque está sempre muito próximo de todo o processo. Então acho que mesmo pós-pandemia a gente continuou muito perto. Você falou isso, na verdade, eu fiquei com outra dúvida. Que recentemente um assunto que tá muito em alta são as cenas de intimidade, entendeu? Que tá tendo essa discussão, entendeu? Sobre o papel agora dessa nova função, que eu acho que é diretor de intimidade, não é? Diretor de intimidade. Coordenador de intimidade, diretor. E geralmente são essas cenas que precisam de uma equipe muito reduzida, entendeu? E eu fiquei curioso pra saber aonde que o continuista tá nessas cenas, entendeu? Ele fica junto com essa redução, ou se realmente tipo, é só o diretor e os atores, como que o continuista fica nisso? O continuista tá lá, dentro, junto, pertinho sempre, porque ele tem que estar de olho na cena ou no vídeo assiste. O que acontece às vezes especificamente é que nós precisamos proteger o elenco sempre. Nossa maior matéria-prima o que a gente tem de melhor é o elenco. Então é o que a gente tem que pensar sempre. Em alguns momentos, a gente desliga o vídeo assiste. Ou é desligar o vídeo assiste e a continuista entra com o diretor. Para assistir no vídeo assiste menor com ele, ou ver sem nenhum vídeo assiste, ver ao vivo. Mas em 99,9%, pelo menos dos meus trabalhos, eu sempre fui solicitada para estar perto. Alguns momentos, sim, precisamos desligar o vídeo assiste para proteger a atriz que vai estar nua. Desligamos, você entra e vai com o diretor. Ou vamos deixar o vídeo assiste virado para o canto para só a continuista ficar. E a equipe sai. Mas tá rodando, a continuista tem que ver. Nosso trabalho é ver o que está sendo filmado. Então, ou a gente entra com o diretor, ou a gente fica isolado sozinho, mas de alguma forma a gente está vendo. Pelo menos nos meus trabalhos, eu sempre sou solicitada para estar junto com o diretor, né? E por último, eu queria que você, se você pudesse passar uma dica, passar um conselho para quem está interessado em se tornar um continuista, em seguir essa área, não sabe por onde começar, não sabe o que precisa ter para poder iniciar. Então, se você puder dar uma palavrinha sobre isso. Sim. A dica que eu deixo é que, se você quer entrar na área da continuidade, você tem que ser uma pessoa bastante estudiosa de roteiro, de todos os documentos. Tem que ter essa predisposição para isso, para você ser bastante estudiosa e ter um interesse por montagem, né? Porque
realmente a continuidade é um elo entre a direção e a montagem do filme. Então você tem que saber que você vai montar o filme dentro de um set de filmagem, para você entender que você tem que entender do raccord, você tem que entender do eixo e tudo mais. Então, se você tem esse interesse, essa predisposição de você estudar, né, comer aquele roteiro e saber tudo que aquele roteiro tem, e você tem uma curiosidade para você também querer montar aquele filme, isso já te joga bem à frente, né? E aí tudo é consequência, né? Você vai entender sobre narrativa, sobre direção de elenco, sobre continuidade de ação, né? Sobre uma série de coisas que também já te deixam mais próximo à direção. Eu acho que tem uma proximidade, apesar de ser uma profissão muito técnica e um auxiliar de todos os departamentos. Né? Você também entender que você é um auxiliar de todos os departamentos, você é um elo ali, também é muito importante. Então, muito obrigado por essas palavras, muito obrigado pela palestra também. Obrigada a você. E se vocês gostaram, querem acompanhar mais, acompanhe as nossas redes sociais para novas entrevistas, para novas palestras, anúncios de quando essas palestras vão acontecer. Então é isso, muito obrigado e até a próxima.